Olá, eu sou o Bruno Teixeira, mais conhecido como Break, e sejam bem-vindos a mais um episódio do The Board Show. Hoje, e para mim muito especial, ao meu lado, o melhor jornalista de surf de todos os tempos, Miguel Pedreira. Pá, muito obrigado. E a grande lenda do skate nacional, o homem incontornável, Luís Paulo. Obrigado, pessoal, por terem vindo. A sério, prazer. Acho que estamos quase 150 anos de idade. Quase. Estou aqui com o Miguel aqui. Tu és mais velho, estás com... Ele é mais velho. 53, fazer 54 okay. este ano. Eu fiz 50. Tu já fizeste 50? Já fiz 50 ano passado. Convidaste-me para a tua festa, pois, grande falha. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, maravilhoso. Tudo bem, pá, obrigado por terem vindo, a sério, isto não é fácil às vezes juntar duas personalidades assim, e pá, agradeço a vossa disponibilidade, como é óbvio, em estarem aqui. Tu és a primeira pessoa do surf que vem ao podcast. Mas eu também sou do skate. Sim, está bem, mas... Sim, aliás, eu não sou do surf. Tu começaste no skate. Eu comecei no skate. Começaste no skate. Então, em 79. Começamos já por aí. Conta-me lá essa história. Pá, comecei em 79. Aliás, eu não comecei no skate. 79. Em 79, em 1979. Estou muito a desfasar disto. É verdade? Não, em 79 eu tinha 4 anos. Já devias andar nessa altura. 79 também. Eu comecei em 79 com um patinete. Nem sequer era um skate, era um patinete. Não havia tail, o tail era direito. É uma coisa... Aliás, eu dei-te esse skate. Eu tinha um skate verde, parece um supositório. Uma coisa para ir deste tamanho. Estava partido. Eu acho que dei esse skate para o teu museu. Lindo. Eu dei-te esse skate para o museu. Foi o meu primeiro skate. Em 79. Comecei em 79 a andar de skate. Pronto, nesse patinete. Depois, loucura. Apareceram os roll splash. Estás a ver? E lá já tinham um tailzinho levantado, uma inclinaçãozinha no tail. Lindo. Também de plástico, pequenino e não sei o quê. Depois as viagens banheiras, não é? Aquela cena... Os skates de madeira, sim, skates de madeira. Não, mas o Lipinhos, o Lips, da Costa, da Almada e da Costa, fazia surf e skate. O pai, acho que trabalhava numa empresa ou na TAP, ou uma coisa assim. Trazia skates. Não, trouxe um skate do Canadá, lindo, lindo, lindo. Com umas rodas... criptonita, assim, verde. Aquilo era tipo a loucura na altura. E depois em 81, 82 comecei a fazer surf também. E ficaste agarrado. E fiquei agarrado às duas coisas, na realidade. Foi... E depois comecei a fazer snowboard depois já em 92, 91, 92. Mas imagina, eu acho que toda a gente te conhece mesmo por tu estares intimamente ligado ao surf desde há muitos anos. Sim, intimamente ligado ao surf. Mas não só. É assim, eu comecei... Eu ser jornalista foi um erro de casting, não é? Okay. Eu descobri... Não, foi um erro de casting porque eu estava a estudar Engenharia Civil. Infelizmente neste país tu tens que escolher muito cedo aquilo que tens que escolher para ir para a faculdade, estudar e não sei o quê. Eu aos 23 anos descobri, porque fui fazendo por brincadeira rádio, com amigos, falando de surf, de skate, de parapente, asa delta, do que houvesse, estes esportes radicais, estás a ver? Inclusive depois fui trabalhar para o Portugal Radical também. Mas comecei a falar em rádio e ia complementando com os estudos, não é? E a prática dos vários desportos. Só que em 93 convidam-me para ir para a Rádio Energia, que era do grupo TSF, e aí aprendi numa redação, estive a trabalhar numa redação à série, e aí aprendi o que era jornalismo à série. Eu disse, é isto que eu quero fazer, ponto final. Já tinha 22, 23 anos. Pouca experiência então, de 22 para 50 como jornalista. Não houve, assim, sim, já antes tinha começado, mas ali é que eu de facto apaixonei pelo jornalismo. E eu fui começando a deixar cada vez mais para trás o curso, e até que deixei totalmente, e fui andando e de repente estou aqui, estás a ver, com 50 anos, fui sendo jornalista nestas várias modalidades, além de ter feito outras coisas, também fundei a ASCA, não é? A Associação de Skate Almada. Sou de Almada, cresci em Almada, apesar de surfar muito na costa. Almada é uma ilha. Almada, até no skate. Almada, isto é Almada, aliás, isto é Almada. E sim, é verdade. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Não tem um sentido para o bem e para o mal. Tem uma vibe mesmo única. Claro. E pronto, e em 1990 fundei, fui primeiro presidente da ASCA, da Associação de Skate Almada, fundei com
o Bruno Tirapicos, já Certo, falecido, certo. com o Roca, com Certo. o Luís Carlos Cruz, com o professor Rui Castro Lobo, que foi uma das pessoas que me ensinou a fazer surf e que depois mais tarde reencontrei no skate, é curioso. E com o Faísca, pá, que foram assim, tipo... Como éramos os três únicos, éramos maiores, de maiores de idade, éramos presidente, vice-presidente e tesoureiro, pronto. E pá, foi muito engraçado. E o nosso ensino médio foi, que eu saiba, a primeira associação de skate do país. Anterior ao Radical Skate Club, sei que foi, porque já falei com a Dulce e com o O Paulo. Radical Skate Club deve ter. Mas foi mais ou menos quase na mesma 30 altura. anos, deve ter quase Sim. 30 anos. A Asca fez 30 anos em janeiro deste ano. Vocês, É um entretanto, dos meus maiores orgulhos. Não, Sim. entretanto conhecemos. Não, Vocês conhecíamos nos campeonatos. ok. Sim, não, e não só, e antes disso, então, tu fizeste aquele half-pipe ao pé da casa dos teus pais. Sim, também. E o pessoal da Almada vinha aqui, vinha fazer excursões, ver o Luís Paulo andar de são skate. aquelas célebres fotos que tens prédios em construção e que tu tens esse primeiro alvo. Sim, ali na zona. Conta lá isso. Isso Isso é clássico. Antes de tudo, é engraçado que antigamente os surfistas andavam de skate e faziam surf. Certo. Sim, não havia essa Depois apareceu distinção. a geração, os que andavam de skate passaram para o surf. Yeah. E depois também há a geração de quem não andou de skate tem um skate no carro. Os Exato. surfistas têm um skate no carro e também continuam a andar de skate. Portanto, é para dizer, irmãos ou não, sempre houve a ligação do skate e o surf e quase todos os surfistas passaram pelo skate. Sim, mas imagina, mas hoje em dia, embora o skate, eu pessoalmente tenho essa opinião, que seja uma atividade, uma modalidade, um desporto, que seja que está muito mais socialmente aceite. Na altura o skate, não sei se o surf teria essa conotação, mas o skate sempre foi uma forma muito expressiva de dissidência, o pessoal que não encaixa, que está um bocado fora de era passo uma comum. atividade mais infantil na altura. Ok. Era mesmo assim, muito jovem. E eu compreendo, houve muitos miguéis que chegaram àquela idade e que saíram. Tiveram que começar a estudar a sério, trabalhar a sério, Mas eu continuei a andar de skate sempre. havia o serviço militar, Claro. depois voltares para o skate, esquece. Esquece. Yeah. Tinhas que seguir. Pronto, foi o Eurosurf que era a melhor coisa. o skate o vem do skate surf, não né? havia nada, não existia nada no skate, era fazes tu e anda tu. Exato. Não havia, era muito, E nada à volta. Né? E em parte o faz tu ainda existe um bocadinho hoje em dia, embora tenhas mais meios para fazer tu mesmo. Hoje tem tudo. Sim. Ponho aqui tudo Epá, na mesa. Se eu, Luís Paulo, imagina, se eu já acho que quando andava de skate, quando era puto, eu não tinha nada, tu então tinhas menos do que eu. Pois. Nós temos praticamente 10 anos de diferença. Estávamos a falar Gerações destas diferentes. rampas, né? Yeah. Como é que a gente faz Yeah, as foi. rampas. Portanto, falando de mim é uma coisa, falando do skate em geral, nós fizemos parte ali um bocado de história do skate nacional, porque não havia skate em mais lado nenhum. Já tinha havido antes em Lisboa, já tinha havido na Fil Juventus, que agora é a Nauticamp, mas antigamente chamava-se Juventus, um half-pipe, e depois o skate desapareceu, saiu de moda. Pronto. E havia o bolo da balaia. O Bull da Balaia E também lá em cima aparece. Ainda fui lá dar um ripzinho. E o que é que acontece? Aqui em Lisboa, nós entramos bem na onda, está o Oeiras a crescer, aqui em Nova Oeiras, que é a Quinta do Marquês. Vem um rapaz da Quinta dos Lombos, influenciado ali pelos jovens, pelos filhos dos oficiais que trabalhavam na NAC, que eram americanos, de Canadá, ingleses. Ele já, esse meu amigo, que era o Paulo Caiano, vem dos Lombos, já com skate bom, com umas manobras. Eu já tinha um skate, eu venho mesmo do pé da fundição do Oeiras para aqui, era onde se fabricavam os skates, os tais land surfers, de plástico. E vem também um rapaz, que era o Alves, que no fim, ele não tinha skate, acabou por comprar, e ele é que gostava de madeiras, serrar e fazer. O Alves foi um dos grandes construtores dos de primeiros. várias, na altura, transições, e nós éramos miúdos, serrar um prego, martelar, tínhamos todos medo de martelar. É inacreditável. E nem Como é que em 30 pai anos... emprestava um martelo a um filho, não fosse ele alajar-se. E a partir daí começam com rampas muito pitorescas, rampas horríveis, até que aquilo começou a ficarem boas e com o tempo ficaram cada vez melhores. Mas isto depois, graças ao tal filme que eu vi no Ludense, que era o cinema aqui em Carcavelos, que sai o filme Skateboarding, acho que foi em 70. O Thrasher? Não, outro antes. O anterior. E então nós vimos o Tony Alva andar no Bull.
ele sai do bolo, é imortal. Epá, Aí, nós pé no Uau! cinema e eu, é este que eu vou. Epá, é isto, olha para o do lado, o Alves. Claro. Amanhã vamos já ter uma. Fizemos um quarter pipe, aquilo era um quadrilho. Eu lembro-me desse quarto de Era. pipe. Eu E lembro aquilo desse foi uma quarto de tábua, depois foram duas, depois Yeah. foram É, três. Pá, também as fazia assim. depois, até que chegámos, houve fases que deixávamos de andar, voltávamos a andar, o Eiras estava a construir, havia muita madeira. Pá, até que chegou ali a fase das namoradas, 16, 17 anos, a malta, 18. Muitos deixam. Pá, o skate ficou para trás. Certo. Vem o skimmy, vem o surf, o Eu bodyboard. lembro-me de um skatepark, corrijo-me se eu estiver errado, ao lado de um quartel, aqui em Carcavelos, ou Eras, talvez. Não, havia um bullzinho. Nem um bullzinho, sim, talvez. já é muito. Pronto, já é nos 2000 e ok, pouco. Fizeram ali um bull, só que havia ali malta que se juntava a fazer barulho. Taparam e fizeram o Centro de Juventude em Oeiras, e então caminharam os jovens Aconteceu ali para o isso Centro de muito. Juventude. Aconteceu isso muito. E pronto, e foi. É pena que aquilo também era um bocado histórico. Houve ali muito skate. Não sei como é que os arquitetos não olharam para essa vertente de ser muitos skaters. Yeah. Iniciaram-se ali, do Conselho de Oeiras, iam para lá andar, mas eles resolveram pôr areia. Nós não nos mexemos, mas ao fazerem o CJ, um skatepark novo, é melhor, sem dúvida, é melhor este que nós temos. E pronto. Agora o off-pipe aqui o Eiras foi fazendo porque, olha, 3 miúdos interessaram-se tantos por aquilo, eram muito competitivos entre eles, cada um queria ir mais alto um com o outro. O Alves era ali o formiguinha, queria era trabalhar, havia muita madeira, a adrenalina era connosco, íamos subtrair umas rampas à obra mesmo assim. Claro. Muitas vezes o guarda noturno via-nos, eu dizia que era para balizas, ele dizia, pá, desculpa lá, tanta madeira para baliza. E depois comecei a ir A Almada foi à exatamente a obra, mesma coisa. tirar durante o dia, pedia uma bicicleta emprestada, metia as tábuas no volante e no assento. E eu vinha com as tábuas e escondia nos prédios que estavam a ser construídos, e alguns até ainda iam ser reconstruídos. E aquilo ficava ali escondido, até que o Alves começava a fazer uma rampa. E a polícia, felizmente, nunca tivemos problemas. Pá, o skateboarding is not a crime. Eu nunca tive problemas, pelo menos em Oeiras, na minha rua, com as rampas. Também nunca tivemos queixas. Se tivéssemos Eu por acaso cheguei a ter, não tínhamos com a que tirar. polícia, mas tipo com os donos das obras que nos apanhavam com a boca na Na trombone e está altura, quieto. o pessoal da obra via que aquela madeira tinha saído dali, Exato, só claro. que depois também viam ali uns miúdos a andar, a tentarem andar na vertical. Epá, ninguém consegue ir a uma vertical, eles vão-se matar. Então os próprios trabalhadores ficavam ali a olhar, pá, esta malta não bate bem, e eles acabavam por não dizer nada. Também a madeira que nós tirávamos para as obras estava a ver em Oeiras. Esquece. Em Almada era igual. E aliás, depois havia, além das madeiras em si, dos barrotes em si, havia os contraplacados para forrar Pois isso as era o mais rampas. difícil. Isso era mais era difícil. o mais caro. Era O o mais látex. caro. E Isso era mais aí caro. nós dizíamos que o grande patrocinador das rampas era a Otis. Passa a publicidade dos elevadores. Os gajos tinham sempre lá aqueles. Pá, e nós ficávamos doidos com aqueles contraplacados, Nós temos aquelas placas, né, e íamos lá cuidadosamente tirar. Não sei o quê. Pá, incrível. Epá, pronto, é isso mesmo. Epá, Íamos aos armários e os armários eram forrados com laminado fininho. Claro. Aí nós calmamente tirávamos, tínhamos na rampa, e ainda hoje as placas numa construção de uma rampa é o mais caro. E a chuva tem que ser o contraplacado marido, tudo aquilo. E nós, o laminado, e não é fácil fazer uma rampa. E tê-la na rua, não vá um maluco passar um fósforo, não vá atear aquilo, não vá alguém que se chateou ali e estragar a rampa. Nós andávamos ali com o coração na mão, mas a verdade é que aquilo durou anos e a gente foi praticando. Íamos mudando as coisas. Mas imagina uma coisa, vocês tipo são duas pessoas que têm um historial gigantesco de skate e de surf. E nós a Delta. Como é que vocês, imagina, olhando hoje para a atualidade, vocês estão mais velhos, o tempo passa por toda a gente, como é que vocês acham que os miúdos mais novos olham para vocês? Ou não mesmo os mais novos, uma geração a seguir aos mais novos. Não que interesse, mas
Vocês acham que vos dão o devido respeito? Por aquilo que vocês são, por aquilo que vocês contribuíram para Os o miúdos surf, da hora- para o surf? Não, Nem mas não tem sabe. que dar. Nem Vocês sabe. sabem. Não sei. A cena é essa. Sai daí, se faz favor, sai daí. E nós saímos. E pronto, ok. Epá, estás aí mal, epá, não fiques aí. Se faz nós, pronto, ok, Yeah. tudo bem. Eles não fazem ideia. E é verdade. Eles, Mas não tem que saber, é assim, é normal. O skate não pode viver do tapete vermelho. Muita Claro. gente Mas do skate nem o surf, nem nada. muitos skaters estão à espera que haja um tapete vermelho para eles entrarem, serem reconhecidos. E às vezes essa mentalidade, não há tapetes vermelhos aqui. Eu gozei o máximo aquele momento da minha vida. Claro. E é meu, e é comigo. Se quiseres partilhar com aqueles que querem ouvir, tu se calhar até partilhas. Para eles serem tão felizes como tu, ou tu não dizes nada. Só que há pessoal que põe-se em ponta dos pés, eu também. E às vezes caem mal, quando ultrapassam outros, quando empurram outros, e isso depois às vezes gera aqui um bocado, as pessoas afastam-se, ninguém quer, e depois é mau. Mas o tapete vermelho não pode ser, pá, desculpa lá, Claro que não. eu chego ao skatepark, gosto de brincar e digo, vamos para a rampa, estamos 8, eu digo, primeiro mais velho, e eu deixo logo. E eles dizem, pronto. Claro. Mas não vou dizer, vocês sabem o que é que eu Se sou. um gajo daquela idade. E os putos pensam logo, se um gajo daquela idade faz aquilo, deixa deixa ainda estou a ir. ver primeiro os mais velhos, quando eles estão conta, claro que não é assim. E se fosse um surfatão, dava uma amona no mais velho. Tu depois deixa-me explicar essa. Aqui é mais. Os miúdos também não têm que saber, é o que ele diz. Tem. Eu também vou não ao é nenhum skatepark e desrespeito. ninguém sabe, os miúdos é uma nova geração, o skate peca por não haver old school no skate. Felizmente que os old school saem para o surf, saem para o BTT, saem para o bodyboard, porque o skate é difícil, a nível de saúde, não é fácil dizer, anda a saltar umas escadas com 53 anos, Esquece. eu vou, mas eu compreendo, os outros não vão. Compreendo. Claro. E então, chega uma altura que dói e as pessoas não têm que estar aqui. E não é só isso, a recuperação do corpo também é mais lenta. As responsabilidades que tens, o risco que é. Não te queres estar. Vais fazer umas escadas, vais fazer Não umas escadas, havendo mais velhos levantando um que te joelho. transmitem o que aconteceu no skate. Ok, há 10. Ninguém, na nossa voz aqui não se ouve. Eu não falo do meu passado nas pistas. Eu não falo, ninguém sabe do meu passado. Mas quem sabe Mas também alguém respeita, não é? pode contar. Mas não vale a pena. A gente chega ali, é mesmo. Pronto, é respeitá-los, eles mais não um. respeitam. Falar do passado, se nos pedirem, a gente começa a contar. É verdade, eles chegam. Eu rio, às vezes digo que é mentira, que é mesmo para os gajos não ficarem a pensar, ei, tu ao pé deste que. Não, vamos continuar como éramos. Exato. E é um bocado assim. Agora, pode haver falta de. Pessoal quer ser reconhecido no skate e merece, e eu estou aqui para tirar o chapéu a muitos deles, que eles nem pensam, nem sabem o que é que fizeram ao skate, nem sabem. E até a mim, para eu cá continuar, e que hoje não estão cá, e que às vezes têm atitudes, querem dizer que querem e não fazem da melhor forma. E então acabamos todos por ser um dominó, a batermos todos uns nos outros, sem intenção, e que não devia ser assim. Agora, os mais velhos deviam dar o exemplo. Não há mais velhos no skate. Não há. Há alguns. Há alguns sim. que voltaram. Quer dizer, eu não sou Que velho. voltaram. Pelo menos não Alguns considero. que Estou a voltaram. brincar. E mesmo assim isolam-se em grupos para um lado. E, Certo. ok, mas não se misturam. Muitos também têm aquela. Eu não vou ali para o pé daqueles miúdos. Que andam nas horas, pensam que os miúdos, eu tenho mais à vontade que os jovens, porque aprendi a ter, aprendi a ter, e há outros que não têm essa à vontade, estar com a família, ou levar o filho, ou mesmo eles irem com o irmão, é difícil Isto entrar também assim no acontece, skate. certo? No surf há. Lá está. Porque No surf há outra geração. Há o old school. Mas é que Existe. imagina, O primeiro surfista português, aquele que é considerado o primeiro surfista português, faz 90 anos em setembro. Estás a ver? Pedro Martins de Lima, que é um senhor aqui, da zona da linha, Lisboa, linha, embora viva em Gaia. Há essa. Pronto, obviamente que isto é um caso fora do comum. lindo. Mas há surfistas que continuam a praticar na casa dos 60 anos.
50, 60. Eu não sou da primeira geração de surfistas, sou da segunda ou terceira, segunda ou terceira vaga. O Luís Paulo conheceu seguramente Eu conheci uma das primeiras muitos gerações. surfistas porque Sim, eu também gostava de fazer surf. Mas Os Aragão, o tio dos gêmeos Aragão, o Aragão, é um dos grandes nomes do surf daqui da linha de Carvalhais, claro que sim. Claro que sim. nós tínhamos muitos e Alto amigos, Shaper. a maioria, ninguém se dedicava ao skate. A questão é essa, é que o surf e o skate era tudo aqui junto, na o linha, skimming, ou em o pessoal Oeiras, queria curtir. Todos se dedicavam ao surf. Pá, andavam de skate, mas todos queriam passar para o surf porque Claro. pá, andar no mar, uma onda, remar, era fresco, era outra onda. E a natureza, acredito que seja uma sensação única. Também tenho um longboard e sei o que é. Claro. Agora, ninguém se dedicava ao skate. Andavam, mas felizmente aparece sempre alguém que se dedica, como no surf, que acredita, como no skate. E eu fiquei no skate, mas eu vi muita coisa do surf à minha volta. O pessoal no fundo juntava-se todo, havia grupos de pessoas, de miúdos, que praticavam desportos de fora do comum. Que não fosse o basquete, o handball, o futebol, aquelas coisas, não é? E o pessoal havia ondas, fazia surf ou bodyboard. Ou surf e bodyboard. Eu, por exemplo, cresci com o Rodrigo Bessoni e com o Miguel Simões, que foram dois ex-campeões nacionais de bodyboard, em que eu levava a minha prancha de surf, o Rodrigo levava o longboard dele e o Miguel levava o bodyboard. E andávamos sempre a trocar de pranchas. Depois não havia ondas, víamos andar de skate. Ou íamos fazer skimming. Depois especializaram-se mais numas coisas do que outras. Eu tenho, para mim, e se calhar é uma ilusão, porque com certeza tu desmontarás isto que vou dizer. Eu tenho a sensação que, e pode ser errada, que o pessoal do surf, mesmo as gerações mais novas, têm um maior conhecimento e respeito por quem anda cá há mais tempo. E eu posso estar enganado. Que me dá a sensação que no skate não há tanto isso. E a razão pode ser por não existirem old schools, ou por as pessoas simplesmente não quererem saber. E isto não tem que ser mau, nem tem que ser bom. Eu acho que os miúdos são educados. São levados por onde a gente quer. Sim. A partir do momento que não há mais velhos no skate e eles não veem, eles sabem que aquilo é deles. É daquela idade. Isto aqui. Eles não percebem como é que o skatepark apareceu, nem quem fez a transição, nem quem pôs o coping. Nem sabem o nome disso. Mas eles não estão ali... não fazem nunca mal, tu respeitam se estiveres no skatepark, mas não há pessoas que digam, atenção, agora andam os mais velhos, depois andam os mais jovens, olha que eu... não há um... No surf existe mais isso. Até porque nos dias bons, para já o pessoal mais velho só vai nos dias mesmo bons, não é? E depois a pressão, digamos assim, sente-se, não é? Ainda no outro dia estive, um dia clássico em Ribeiradilhas, na Ericeira, estava assim meia dúzia de mais velhos, esquece, e os miúdos, os mais novos, nem se aproximavam, estás a ver? É que nem se aproximavam, iam para outro pico, iam para a pontinha, ou iam para outro pico, ou então esperavam que nós fizéssemos umas ondas. Mas depois, na realidade, há espaço para todos. Eu nisso acho que estou completamente na boa. Pois. Não tenho que me conhecer nem reconhecer, não tenho nem respeitar. Mas no skate, eu acho que os miúdos estão-se mais a cagar. É um bocado assim. Mas não te esqueças do que vais dizer e nós vamos só para um pequeno promo do nosso patrocínio do Bana. The virus is still alive, then transmit that to yourself somehow. The virus is alive. The virus is alive. The Tá na hora de viver, mas nada a ver com isso. Não estávamos a interromper-te, mas tranquilo. Força. O que eu acho é que eu acho que no skate os miúdos, como são mais novos, e o skate tem um lado mais rebelde. Na realidade, hoje em dia tem, quando nós começámos, de facto, o surf, o skate, era tudo a mesma tribo, não é? Entretanto, com o tempo as coisas foram-se especificando mais, mas ainda bem, porreiro, altamente. Mas na realidade, é assim, aquilo que eu fiz, eu fiz porque quis, eu fiz porque as pessoas, não é para ser reconhecido, ou para ser...
Eu tive... Há uma frase do fundador do escotismo, curiosamente, não tem absolutamente nada a ver com isto, mas eu fui escoteiro com muito orgulho. Que a última frase, a última mensagem do fundador do escotismo aos escoteiros é: tentem deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquilo que encontraram. Porque eu acho que isto é uma frase que serve como mote de vida. Isso até é um dos temas dos escoteiros, de deixares um lugar melhor do que aquilo que encontraste. É uma coisa que eu também digo aos putos nas aulas. Exatamente. Se o skatepark está sujo, deixa-o melhor do que exatamente. A praia está suja. Se apanhares 3 ou 4 pedaços de plástico ou garrafas que estão na areia cada vez que vens do surf, a praia vai ficar mais limpa. Não custa nada. Quer dizer. Mas isso é o que o Luís Paulo estava a dizer, é uma questão de educação. Agora, eu fico mesmo, nem imaginas o orgulho que eu tenho de chegar a qualquer skatepark, às Gerações, ou da Almada, seja onde for, e ver os putos a andar. Porque aquilo era... Vamos lá ver, isto, eu nunca esperei, sinceramente nunca esperei, que na minha vida, no meu tempo de vida, eu visse isto a acontecer em Portugal. O meu sonho, quando eu... andava de skate quando era mais miúdo andava de skate, era que houvesse um skatepark em cada esquina. E hoje em dia, em Portugal, quase que existe isso. Certo, Luís Paulo? Depois deixa o homem dar a opinião. É isso, passa-lhe a batata. Dizer que se não fossem eles, eu se calhar não andava hoje. Claro. Portanto, eu fui apanhando os jovens puxam por mim, os jovens brincam comigo, eu brinco com eles, eu puxo por eles, eu sei a capacidade que eles têm, que eu também já tive, e então acabo por eles também serem importantes para nós. Certo, mas imagina, ok, tudo bem, eu acho que ninguém anda aqui com a bandeira de que tu tens que me reconhecer, mas a verdade, e é inegável, que tu pavimentaste um caminho que outros hoje, que eu apanhei uma parte... Faz parte da nossa história. Dá-me extremamente gozo chegar a um skatepark, claro, e digo boa tarde, há uns que respondem, outros não, meto o skate, quando chega a minha vez eu ando, saio, vou-me embora, há um pé do skate, enquanto eu estou a descansar, posso andar, eu empresto, não se passa ali mais nada, há sempre um que diz, olha, você não, aparece sempre algum... se disseram, é verdade, sim senhor. Pronto, mas o Luís Paulo é normal, porque ele anda. Eu não, ninguém me conhece. Mesmo seja a fazer o skimmy, que faça anos skimmy, mesmo o andar de skate, mesmo indo a outro sítio. Agora, às vezes, sendo mais velhos, os miúdos não nos ligam, ou os patrocinadores não nos ligam, ou as pessoas não nos ligam. Isto depois tem a ver com a cultura, com a educação. E imagina, Tu deste aulas a miúdos que foram consagrados campeões nacionais. Duarte Pombo, Rodrigo Albuquerque, Tiago Lopes. Eu nunca... Esses putos falam-te na boa, tranquilos? Sim, tranquilos. Todos. Nunca houve um post a dizer, este foi meu aluno. Não há um post meu a dizer, este foi meu aluno. As minhas provas de skate nunca houve, as que eu organizava, nunca houve. Atenção, tenho uma escola de skate, quem ganhou este foi o meu aluno. Nunca. Soube separar muito bem, até hoje, porque acho que eles vão de falar por eles se quiserem. Certo. Os que não quiserem não falam. Pronto. Não é preciso eu ir dizer. Agora, se eu tiver que falar, tenho que falar a verdade. Né? Claro. Tenho que contar, aconteceu isto com este, com aquilo. Se estivermos a falar, Luís Paulo, como é que é dar aulas de iniciação? Como é que é dar aulas de competição? Mas quem és tu para dizer que dás competição? Qual foram os teus resultados? Aí eu tenho que falar, tenho que ir buscar os meus ases, os meus reis, eu tenho que pôr, né? Mas, ir aprender skate numa escola, era uma coisa... Esquece. Jogar a bola numa escola de futebol, quando o Simão Sabrosa abriu, eu fui o primeiro a criticar. Nunca! Era uma coisa horrível. Futebol, aprende-se na rua. Mas eu vi que os miúdos aprendem muito mais rápido, com muito menos lesões do que nós. E eu tinha alguma experiência de desporto e de passado na modalidade e até de competição, que competir não é para ganhar ao outro, é para dar o nosso máximo. Mas isso nós estávamos aqui a falar durante muito tempo. E as pessoas às vezes pensam, competir é para me ganhar, para depois mandar ali, eu ganhei. Não, isso... faço isso a quem eu gosto de fazer, ele sabe que eu vou fazer, e ele também me faz a mim, que são os mais nossos amigos que nos conhecem, mais próximos.
mas é sempre para dar o nosso máximo. E se as pessoas desistem, epá, nós não temos culpa. Mas para chegar àquele máximo eu tive de treinar, Claro, tive de fazer isto. E depois nós passamos essa experiência aos mais novos. E há um que diz que quero, então se queres, tens de continuar assim. Se não, pá, tudo bem, não vamos enganar o teu pai de andar aqui a pagar. Tu foste a primeira pessoa a dar aulas de skate em Portugal? Sim, sim, sem dúvida alguma. Ok. Isso, sem dúvida alguma. Hoje- E até, se e- calhar, na Europa. A sério? Sim, porque eu fui procurar, fui tentar saber, só havia um brasileiro, tinha umas rampas com um patrocínio pequenas e que empurrava os miúdos e dava um workshop na praia, pá, não sei se era no Rio de Janeiro. Foi a única pessoa que eu vi e que disse, se ele consegue, eu também consigo. Agora foram 15 anos sem ninguém a dar aulas. Pois é, Foram 15 anos. isto depois vai-me levar a uma pergunta ao Miguel. Mas, por Mas exemplo, atenção, tu hoje deves ter eu para aí 10 ou não- 15 escolas de skate. Mas eu não inventei nada. Eu só fui um bocadinho atrás Certo, do surf, Foste atrás do mercado. das Certo, escaladas, mas, atrás do mercado. mas Tudo o ponto de tem. ligação ao Miguel é exatamente até o esse. kitesurf, tudo tinha instrutores. Só que imagina, tu hoje deves ter 10 ou 15 escolas de skate e Sim, muitas sim. não se denominam Olha, escolas de eu- skate, eu- mas sim pessoal eu- que dá aulas de skate. Deixa- Quantas escolas de surf é que há? Centenas. Pois. Centenas. Em Portugal, centenas. Posso dizer que a Associação das Escolas de Surf de Portugal, que é uma associação recente, tem 150 afiliados. E a Federação Portuguesa de Surf tem escolas registadas 300 e tal. E o Turismo Portugal tem empresas registadas com surf como Uma das potencial atividade, 900 e não sei quantas empresas. Portanto, estás a ver a dimensão que isto tem neste momento. Quando se fala... Eu me Desculpa. vá levar a uma pergunta polémica, isto que tu me estás a dizer. É por isto que, perante o Covid-19, dia 4 de maio, abriram o surf para 600 gajos dentro de água aqui em Carcavelos e os skateparks, ninguém podia andar de skate, porque o surf se mexe melhor que o skate? Claramente. Para mim, claramente. Luís Eu Paulo. acho que quem está na água está limpo. Leva ali com Epá, outra, sim, leva com mas espuma. Epá, ali não há perigo na água. Eu nem sei porque é que fecharam o surf. Pá, Por a água burrice, limpa, é burrice, sal, é por algas, burrice. é tudo aquilo que há ali. Por burrice... Eu e não por- percebo, mas... Porque fecharam as praias. E eles sai, deixaram... sai com água e sabão. Lá não há sabão, mas há outras coisas, se Sim, calhar. mas ok. Agora... Para mim nunca Sim, deviam mas- ter fechado. Ok, mas Se agora abriram isola primeiro, isso. Mas é um ótimo. desporto individual. O skate é a mesma desporto Certo, não, individual. mas imagina. O skate, Isola isso. O surf mexe-se muito melhor que o skate. mexe, sem dúvida alguma, mexe. Mas a questão Sem é porquê? dúvida alguma. Porque é mais socialmente aceito, Não, porque tem mais apoio. Porque é mais socialmente... Mesmo eu na acho que é política, no é. PDJ, Sim. o surf está lá há anos. Epá, Nós chegamos há quê? Há 2 anos ou 3? Quando se fala que a indústria do surf representa 400 milhões de euros anuais em Portugal, não é as lojas como a Habana ou como outras lojas, não é isso. E não é as escolas de surf, meu. É o turismo de surf. É que faz 90 e tal % desses 400 É milhões. tudo à volta da economia sempre, não é? É muito dinheiro, estás a ver? Epá, e esse boom, e a realidade é que, mal ou bem, a Federação Portuguesa de Surf, a Associação Nacional de Surfistas, a representação da World Surf League, que está em Portugal, a representação da World Surf League na Europa, Médio Oriente e África, é em Portugal. É um português que manda nisso. E juntaram-se com um grupo de cidadãos, com o João Capucha à frente, pessoas que estão ligadas a estas entidades, juntaram-se e fizeram uma proposta ao governo. Porque o fim do surf, o governo o que fez foi fecham as praias, por causa da confusão que houve aqui em Carcavelos, naquele dia de março, logo após terem entrado em estado de emergência. Posso dizer, dia 14 e 15 de março. 14 e 15 de março. Foi sexta-feira 13, e depois 14 e 15 de março, nesse fim de semana que teve calor, o pessoal foi tudo para a praia e ficou tudo com medo. Eu se fosse Primeiro-Ministro, também ficava com medo, como é óbvio. E então cortaram mal pela raiz. Epá, corta tudo, as praias estão fechadas. Então o surf também está fechado. Não, o surf não se faz na praia, faz-se na água.
faz dentro da água. E o surf não é um desporto de o pessoal anda todo de mãos dadas e tudo abraçadinho. Não, é um desporto individual. Sim, é como andar a correr, como andar de bicicleta, como andar... Como andar de skate. Como andar de skate. Como andar de skate. Os esgotos. Aí eu acho que, desculpa Luís Paulo, aí eu acho que o skate tinha ganho se se tivesse mantido na Federação de Casa de Ok, Surf. mas eu acho que a percepção que o governo tem ou a sociedade em geral tem do skate em nada tem a ver com a percepção que tem do surf. Porque muita gente Não. acha que um skatepark, na minha opinião, ainda é um parque infantil Yeah. e que acham que o skate ainda é um brinquedo. E não têm a mínima noção, e isto não tem um sentido pejorativo, vivem na ignorância daquilo que é a indústria do skate, que também movimenta milhões de... Yeah. Provavelmente não em Portugal, mas movimenta muitos Sim. milhões de euros e de dólares. O objetivo do skatepark é para juntar os miúdos dos 12 aos 18 ali concentrados. Yeah. Do Pois. skate, da trotinete agora, do patinho, do BMX, dos tags, ou das canetas, dos filtros, do grafite, do hip hop, do break, ali eles estão todos. E o skatepark vem na construção para juntar ali, porque há muita gente que não quer jogar a bola, é uma idade que não se ocupa facilmente, nem em casa com a família às vezes. Então o skatepark foi para juntar toda essa idade de miúdos para a atividade física, porque o E futebol, ainda bem. basquete não há Mas ténis, tem imagina, ser federado, achas, por exemplo, e tu estás envolvido na Federação Portuguesa de Patinagem enquanto selecionador nacional e outras coisas que fazes lá, há um trabalho de sensibilização grande a fazer por parte da Federação em relação à forma como se olha para o skate? Isto é uma pergunta sem água no bico. Sim, ele É estava uma- a dizer uma que opinião, o surf certo? devia estar, o skate devia estar no surf. Não, disse que Ou- neste caso do Covid, o skate teria ganho se estivesse ainda associado à Federação Se o Portuguesa de skate- Surf, porque ia no bolo. Se o skate Basicamente ia no tivesse bolo. um esgrima, eu estava lá. Claro, Luís Mas Paulo, ok, mas isto é ninguém- para fazer bem ao certo, skate. certo. E é o que eu vou dizer a toda a gente. Obviamente. Certo. Diz, Paulo, devia estar aqui, devia estar ali. Se estava no esgrima, eu estava lá. Certo. Ou se estivesse onde fosse no handball, eu estava lá, porque era o skate. E sei o que é que os outros esportes fazem pelos seus atletas, como o surf, como outros esportes individuais e coletivos, e vi o que é que se foi feito aos nossos atletas, aos nossos skaters, de alto rendimento ou de competição. Foi nada, que nunca houve aqui nada. E se eu puder mudar isto para que seja melhor, com quem quer que seja, eu vou. Se me disseres, nunca ninguém me perguntou se eu era a favor disto, se eu era contra, não é por eu estar lá, que estou muito feliz e que me identifico mesmo com aquilo. Agora, dentro dos patins, da patinagem, há o hóquei, há a patinagem artística, há a velocidade, há o inline, há muitas atividades. Agora, ao skate, eu tive que entrar. Se me disseres se eu tenho a ver com os maiôs que eles escolhem, não tenho a ver com aquilo, mas eles também não têm a ver com o nosso equipamento. Mas, vamos aproveitar e vamos construir um skate melhor para aqueles que o querem levar mais a sério, como eu quis. Certo. Claro. Ok. Como eu quis. E eu estou cá para fazer tudo por Totalmente eles. de acordo. É na patinagem, levei por ter ido para lá, levei, as pessoas não perceberam que eu ali não ganho nada para mim. O meu filho nem anda de skate. Anda quando não há jogos e anda agora, nesta altura, que está o futebol parado, está tudo, ele gosta de bola. Eu já não entro em competição, não há nada para a minha idade. Não há nada para a minha idade. A modalidade que eu mais gosto de skate não há. Há um off-pipe em Petroços e pintaram com uma tinta anti-grafite que o skate anda de lado. Nem é preciso andar de frente, que escorrega, super perigoso. E eu estou lá porquê? Porque quero que aqui... Há 1000 skaters, mas há 10 que querem levar a sério. Claro. No surf também é assim. Sim. E nós temos que É ajudar diferente. esses 10. E eu fico feliz por ajudar esses 10. E foi ali que eu estou. Se há sensibilidade ali ou não. Até agora nunca nos disseram não a nada quando eles dizem seguimos uma linha, um projeto para 2020 e eles dizem sim ou não. Dizem sim, a gente tenta fazer. Dizem não. Nós tentamos fazer de maneira que nós levamos a nossa água ao nosso moinho. O surf também teve estas dores?
Teve. No início teve. No início, Acho que todos claro, têm. claro. Todos têm um ano zero. Claro que sim, claro que todos sim. têm... Claro que Também sim. houve muita gente que se levantou a dizer isto não é um desporto. Claro que sim, claro que sim. Epá, até Uma porque... federação, não sei o quê. Isto não é um desporto. Pá, mas isto olha, mas se Mas a for realidade- Almada, mas a realidade se é for que- Almada, eu nem posso falar em surf. E dizer que skate é irmão do surf, epá, não digas Claro, isso em Almada. claro. Eu digo Mas os olha, nomes, não digas lá. Eu digo. Pronto. Eu digo. E os que foram, Porque é verdade. e é os que verdade. foram fazer É surf, verdade. eles afastaram-se logo. Pá, Yeah. pronto. Epá, mas é uma Eu estupidez. respeito, eu respeito. Eu sou Porque o infiel ao skate skate. vem do surf. Eu sou Sim, infiel ao sim, skate. tudo bem, um é Eu filho ponho do aqui outro, os não desportos faz mal. todos que eu faço e que já entrei em competição nesses desportos. Mas nunca larguei o skate. Se eu ficasse no skate com miúdos de 10 anos e Claro. 15 e 12, quando eu tinha 20, 22, 24, a minha cabeça Claro. tinha parado. Eu tinha que conviver com pessoas da minha idade. Claro. E fui fazer outros desportos. Por acaso eram de riscos e muito Yeah. individual, mas porque aquilo até me... Pá, deixa ver se eu sou capaz, metia medo, lá está, ultrapassar o meu limite. Mas na realidade, pronto, as coisas são assim. Agora, podia estar no surf? Podia. Eu estive lá com o surf, na altura do Guilherme, eu estive lá. Sim. E Isto isto ganha uma encaixou no surf depois. Opa, é assim, Já não se fala nisso. Pronto, como tu disseste, eu sou jornalista há muitos anos e acompanhei isto tudo, e acompanhei tudo isto. Sim, mas Epá, o que eu digo que foi sentido. Tu és o melhor jornalista de Não. português. Pá, mas Não dá- não dá obrigado. hipótese. Mas, epá, é assim, eu acompanhei estas histórias todas. Eu acompanhei, por exemplo, a história do snowboard, que é uma história que pouca... Que sofreu bastante Sim, pela mas- entrada nos Jogos Olímpicos. Sim, pronto. Mas antes disso, em Portugal, antes de entrar nos Jogos Olímpicos, em Portugal, quem tinha o snowboard era a Federação Portuguesa de Surf também. E, salvo erro, em 90 e poucos, houve uma Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Surf, Posso seguir? onde foi a única decisão, acho que até hoje é a única decisão unânime de uma Assembleia Geral de uma Federação Portuguesa de Surf, é largar o snowboard para que se criasse uma Federação Portuguesa de Snowboard. Porquê? Porque havia, por acaso, surfistas também, obviamente, na altura, que estavam com a intenção de criar essa federação. E criaram. E existiu a Federação Portuguesa de Snowboard, que mais tarde depois foi absorvida pela Federação de Ski. Foi um bocadinho aquilo que aconteceu com o skate e com a patinagem. Aquilo que me revolta no skate e na saída do skate da Federação de Surf... Atenção, eu defendo-te até à morte. Defendo até à morte e acho... Tens de defender como foi que manda. Não é isso. Não é Fuzileiro. Fuzileiro. Todo o respeito aos Ele foi aluno do meu pai. Atenção, Ele foi aluno do meu um pai. escuteiro e um Ele foi- fuzileiro. Epá, Não, esquece. mas tu foste aluno do meu pai, mas Isto vai tudo em fuzileiro. frente. Opa, é assim, o meu pai sempre me ensinou isto. Pá, não critiques. Critica apresentando uma solução. Ou não critiques só, não é? Não Certo, critiques certo, por criticar. certo. Não é? Apresenta uma solução. Foi isso que deu origem à Associação de Skate Almada. Depois já vos conto a história. Mas falando nesta história do skate, aquilo que me irrita, sinceramente... Deixa-me contar duas Deixa-me só coisas. dizer isto. Eu acho que o Luís Paulo está 100% correto. Se aquilo fosse, se o skate de repente agora dissesse assim, se alguém dissesse assim, epá, o skate tem que ir para a Federação de Chinquilho, ou de futebol, ele ia, Certo. na boa, porque ele está com o skate. Certo. Não quer saber quem é que está por cima, quem está... Ele está ali para tentar dar Eu alguma coisa ao vejo, mas é skate. que eu a questão que eu observo quero focar- as regalias que todos os competidores têm em outros desportos e que nós nunca tivemos. O mínimo de regalias que os outros desportos têm na competição, os seus atletas de alta competição, eu só queria um bocadinho e nós estamos a começar a ter. Então diz-me uma Epá, coisa. e só isso é ótimo. Então tu E nunca concordarás. tivemos. Então tu Nunca concordas que tivemos. hoje. E todos quiseram cortar as pernas a estes 4, a estes 5 que estão na Certo. federação, que estavam no top, por mérito deles, que nós escolhemos, a federação inscreveu-os, pagou as suas viagens e eles estão lá e hoje estamos todos felizes. Quando é que vai dar? Eu vou ligar Certo. e estamos a ver e todos eles não viram que isto iria ser assim. E estas Foi uma pena. oportunidades Chama-se surgiriam- falta de visão. E Falta estas de visão. oportunidades surgiriam na mesma se o skate tivesse sido considerado um desporto olímpico e tivesse dentro ainda da Federação Portuguesa Deixa-me de eu Surf, dizer uma coisa. ou pelo facto de ir para a As Federação pessoas- Portuguesa de era Patinagem isso que eu é que queria dizer surgiram rápido. essas Deixa-me dizer oportunidades. rápido. A questão é essa. As pessoas que nós conhecemos, eles não mandam nada no skate.
Nós levamos tudo ao Presidente, ele diz sim, não, Sim. pode ser e vou ver. Senão, se eles disserem que não, a gente vai-se embora. Não estamos lá para fazer nada. Né? Claro. Portanto, eles estão ali para nos ajudar. Eu dou graças a Deus, não conheço ninguém da Federação de Surf. Não conheço. Pá, conheço uma senhora, Eu conheci estava lá no o tempo do Félix. presidente da associação. João Aranha, sim. o O João João Aranha é o Aranha, presidente sim. presidente da Federação. Conheço, falei uma ou duas vezes com ele, portanto não conheço, e a trabalhar muito menos. Mas a verdade, eu podia fazer aqui uma hora de explicar porque é que ainda bem que o skate foi para ali. Porque eu aprendi com aquelas pessoas. Não tem nada a ver com skate nem com patinagem, tem a ver com associativismo, tem a ver com o IPDJ, Sim, tem sim. a ver com os fundos, tem a ver com o alto rendimento, tem a ver com o elite, o top elite, os atletas, o Comitê Olímpico, tem a ver com a federação, com os apoios. E, pá, eles percebem daquilo. É a federação Claro que sim. mais antiga de Portugal ou a federação com mais medalhas de Portugal é o hóquei. E eu vi, eles percebem disso e ajudaram-nos, porque nós tínhamos vontade de aprender. E nós é que mandamos naquilo. Portanto, algo que esteja mal feito não é o presidente da patinagem, nem do... Somos nós é que fizemos mal. Aquilo é um comitê. O comitê é um grupo de pessoas que decide se vamos para a direita, se vamos para a esquerda. Se a maioria de nós, neste caso só havia 3 pessoas, que eram o Paulo Ribeiro, o Rui Sousa, portanto, eles já Sim, da Skate tinham House. da Skate House, e o único skater que havia naquela casa era eu. E nós os 3 juntámos, combinámos, vamos remar para o mesmo sítio, e eles disseram que sim. E até hoje remamos. Claro que há... Claro. Mas às não vezes é sair, sempre. não- E Muito imagina, bem. assim como tu és muitas vezes contactado para dares uma opinião enquanto especialista, acontece-te o mesmo em relação ao surf? Alguém Sim, te liga a dizer, sim. pá, preciso de uma pessoa, Sim. um serviço de consultadoria, digamos assim, Sim, para me muitas dares vezes. uma opinião. Mas sobre atenção, isso. Claro que sim. Claro que Eu sim, assumi claro que os sim. cargos que eu tive que assumir os cargos que eles me deram. Claro. Eu tive que assumir os cargos. Eu respondo por eles. Eu respeito Deixa-me só isso. dizer uma coisa 100%. que se calhar quase ninguém sabe. Isto até pode ser engraçado. Hum. Na altura do Félix e Uhum. do Guilherme, que Na era Federação Portuguesa de Surf, sim. na Federação, quem estava a gerir naquele momento, estava tão cansado com o que se passava no skate. Tão cansado, não ia a lado nenhum. Houve uma Assembleia Geral, uma reunião em Fátima, Uhum. e uma das coisas que ia ser dos pontos. batida lá, um dos pontos, era a saída do skate da Federação. Eu peguei no carro e fui lá e fui dizer, epá, por favor, não me tirem daqui, porque senão isto calha, isto não é nada, fica a aparecer o peão, ou o rollerblade, fica a aparecer o berlino, o skate deixa de ser nada. Pá, não tirem o skate da Federação. E a verdade é que muitos surfistas estavam lá, uns queriam que o skate saísse da Federação, e eu expliquei e disse a todos os skaters, a todos os surfistas que lá estavam, que de certeza, se eu fosse ao carro deles e abrisse a parte de trás, eles tinham lá um skate. Pá, que eles não deviam fazer isso ao skate. E eu não conheço nenhuma federação em país nenhum que tenha tirado um desporto de uma federação sem colocá-la noutra, pelo menos. Fiquei muito triste, fomos a votos e o skate ficou, pá, pronto, olha, defendi o que podia. Nem no Congo faziam aquilo, mas o skate foi pedido para sair. Eu fui lá pedir em Fátima, foi um milagre, porque senão o skate não era nada. Ó, Luís Paulo, mas Não era é, nada. é exatamente Agora, por eu isso. respeito os surfistas, que o skate não tem nada a ver com o surf, não tem. Não, Epá, também mas- respeito. Mas, ó, Também Luís Paulo, mas respeito. é exatamente por Mas isso. atenção, ninguém anda aqui a tirar, nem a pôr, tu dizes, então foste lá pedir para ficar, agora estás a sair de lá. Eu fui convidado, na altura do Guilherme está lá, depois não fui convidado pelo Aranha e fui convidado pelo Federação Walker. de Patinagem. E aceitei. Como estamos mesmo a acabar, preciso que vocês me digam uma coisa muito simples. Como é que está o skate em Portugal hoje e como é que está o surf em Portugal hoje? Ui, Como diz o João Candeias, muito resumidamente, Miguel. muito resumidamente. Opa, o surf, pá, com esta história... Estado de saúde? Está de saúde, o surf está bem, está super bem. Pá, movimenta muita gente, movimenta muito dinheiro, movimenta, pá, faz... Muito desconfinamento? Muito desconfinamento. Essa É tá possível, aqui, não, essa tá é aqui. possível hoje em dia viveres do surf, mesmo não sendo surfista profissional. Pá, eu sou um exemplo, não é? Ok. Eu trabalho no meio do surf. Certo? Epá, gostava que o skate tivesse as mesmas hipóteses.
Mas no fundo, pá, queria só dizer que é por causa disso que o Luís Paulo O disse. skate tem pistas, Pois. tem marcas, tem produtos, tem sites, tem operadores, tem vídeos, tem youtubers, tem craques, tem mais velhos, tem mais novos, tem competições, já tem federações, tudo com regulamentos. Está a começar as escolas, estão a começar os regulamentos para treinadores. E é Eu assim acho que que as melhor modalidades evoluem. não podia estar. Temos skaters de alta competição, de nível elite, top elite. Há um comitê olímpico mundial que decidiu que o skate ia entrar lá. Não fui eu que decidi, nem foram os portugueses. Quem pôs o skate na patinagem foi o Comitê Olímpico Internacional que disse. Mas é isso que me chateia. Agora põe ali. Eu É não isso que me mandei chateia. nada. É isso que me chateia. Nem os conheço. Foi uma E imposição. calma. Estás a ver? E temos 4 atletas top elite que estão a ser pagos, tem um fisioterapeuta, tem um seguro, tem um nutricionista, tem viagens pagas, hotel pago, alimentação paga, inscrição São paga. atletas. São Não, atletas. andam pelo mundo a representar a nossa bandeira, o que eles mais gostam de fazer, e temos está dentro dos 10 primeiros, para não dizer que está nos 5 primeiros ou nos 3 primeiros. Portanto, melhor que isto, não sei se vamos ter outra vez. Ainda bem. Trabalhamos tudo, pelo menos eu tenho esta visão, de trabalhar para ainda ser melhor. E Deixar o espero mundo um que sim. bocadinho melhor que aquilo que E eu encontramos. quero, e fica já aqui o convite, há de haver, quando isto der a volta, um segundo round desta conversa. Já passou uma hora. Pá, porque já passou, infelizmente já passou uma hora, ficaríamos aqui muito mais tempo, epá, e eu Queria contar infelizmente como é tenho que- que fechar. Como é que nasceu o skatepark de Epá, Almada? e Fazemos em agradeço-vos mesmo de coração terem estado Obrigado, aqui. Pá, pai. prazer, gostava mesmo de continuar, mas pá, não temos mais tempo. E vocês que estão a assistir aqui ao nosso The Board Show na loja do Bana, pá, muito obrigado mais uma vez pelas vossas visualizações e deem uma vista de olhos no nosso Instagram e no nosso YouTube e fiquem bem. Até breve. Um abraço.